Então, minha família, Certo. minha esposa, meu filho, nunca me acompanharam nesse período todo. Meu filho nasceu em 2010. Eu fui para Criciúma em 2012, ele tinha 2 anos de idade. E quando eu voltei em 2020, praticamente ele estava aí com 10 anos de idade. E foi quando eu recebi. Essas coisas que o futebol cobra que o pessoal às vezes não entende, né, Exatamente, Marcos? exatamente. Eu Uhum. passei praticamente 8 anos fora de casa, muito embora os vendo com bastante frequência, principalmente quando eu estava em Campinas, né, pela facilidade, né, do transporte aéreo. Mas eu fiquei quase um ano em Natal, né, cara? Lá no Nordeste do Brasil, um tempo em Salvador, no Bahia. E o Criciúma também tinha uma logística bem difícil, porque na época não tinha essa facilidade que tem hoje de voos. E em 2020, eu comecei a me reaproximar do Futebol Clube Cascavel, que havia sido reativado por esse grupo em Uhum. 2013. Em 2014, o Futebol Clube Cascavel jogou a segunda divisão. Minto, em 2013. 2012 ficou inativo. Isso. 2013 jogaram a terceira divisão, foram campeão, e 2014 foram campeão da segunda divisão. Então, 2015, 16, 17, 18, se manteve sempre na primeira. Quando eu cheguei no final de 2019, que eu fui conhecer como estava o projeto, realmente me encheu os olhos a forma como o Futebol Clube Cascavel estava sendo conduzido, em todos os sentidos, na parte da gestão, na parte da estrutura. E aí a gente começou um namoro, vamos dizer assim, a gente teve algumas conversas, até que no início de 2020, já com o Campeonato Paranaense em andamento, né, eu acabei aceitando o convite de voltar para o clube. Entendi também que era o momento de eu dar um tempo nessas andanças e cada ano num lugar ou cada 2 anos num lugar. Era o momento também de eu ficar um pouco em casa e encarar um projeto talvez um pouco mais sólido, um pouco mais de estabilidade, porque eu entendi que o projeto era muito sério e estava numa crescente muito grande. Em 2020, tinha um executivo aqui, que era o Fernando Leite, que hoje, inclusive, está lá no Fernando. Floresta. Ele teve um problema de Uhum. saúde e acabou tendo que se desligar. E aí, quando ficou esse vácuo, eu acabei aceitando e não me arrependo, obviamente, tanto que estou aqui até hoje, né, praticamente aí finalizando a terceira temporada. Em 2020 a gente foi terceiro colocado no Paranaense, perdemos para o Atlético na semifinal e garantimos vaga na Copa do Brasil de 2021. Em 2021, que foi ano passado, a gente, com toda essa questão de pandemia e portões fechados e tudo mais, a gente jogou a Copa do Brasil, eliminamos o Figueirense na primeira fase, né, que foi muito importante para o clube, em todos os sentidos, e chegamos na final do estadual, que a gente acabou sendo derrotado por Londrina de forma invicta. A gente terminou o campeonato invicto, sem perder um jogo, Vocês e ficaram perdemos um. 24 jogos invictos ano passado, Daí, né? daí começou o Brasileiro da Série D, Uhum. e a gente ficou, entre o Paranaense e a Série D, ficamos 24 jogos sem perder. Olha. E tanto em 2020 quanto 2021, a gente classificou no Brasileiro da Série D, chegamos no mata-mata e, infelizmente, não conseguimos subir. Esse ano a gente classificamos também no Paranaense, né? Fomos eliminados pelo Maringá. Eliminamos a Ponte Preta na Copa do Brasil, na primeira fase. E estamos novamente jogando a Série D. Graças a Deus, depois do Paranaense, a gente conseguiu novamente encaixar. O time está muito bem. E a gente espera, esse ano, brigar pelo acesso, porque o clube aqui oferece uma estrutura realmente muito boa e é um clube que merece estar numa divisão acima em todos os sentidos. Pela gestão, pelas pessoas que tocam o clube, pelo presidente, pela diretoria. E então, esse é um resumo desses 22 anos. E nesse meio tempo, teve a Abex, né, Orlando? Isso. Que foi fundada em 2011. Eu estive presente na primeira reunião da Abex, a convite do Ocimar, do Cícero, e, e, e depois, há 3 gestões atrás, eu fui convidado a fazer parte da diretoria, na época, com o Rodrigo Caetano, presidente. Eu fui secretário dessa gestão, e depois, na primeira gestão do Cícero, eu fui primeiro secretário, e agora, na segunda gestão dele, que terminou ano passado, eu era o vice-presidente. E aí, esse Uhum. ano, eu assumi aí na sucessão como presidente, agora no biênio 2022-2023. Então, esse é o resumo desses 22 anos aí de muita privação, né? É. De muita cobrança, de muita pressão, muito cabelo branco,
que a gente vai cultivando ao longo do tempo. É. Mas é a paixão, como eu falei no início, ela vem do berço. Eu, desde que eu me conheço por criança, das minhas primeiras lembranças com meu pai, aqui, como eu falei, depois com o Ocimar, elas são dentro do futebol. Meu pai, como ele é gaúcho, ele nos levava, eu e meu irmão, a assistir jogos em Porto Alegre, tanto do Grêmio quanto do Inter, isso lá na década de 80. Uhum. Então, tá aí, tá no sangue, não tinha como ser diferente. Ah, muito legal. Puxa, várias coisas aqui, né, para conversar dentro de toda essa história tão rica que você contou. A primeira coisa, eu queria analisar um pouco o futebol do interior, sabe, Marcos? Eu tenho uma crítica que o futebol brasileiro, né, do modo geral, na mídia, né, mais tradicional, ele é analisado somente aqueles 20 clubes da Série A, no máximo, mais os 20 da Série B. Mas nós temos 700 clubes de futebol no Brasil, mais de 700, né? E o futebol no interior, por exemplo, numa cidade tão tradicional como é Cascavel, como é Foz do Iguaçu, Maringá, né, Londrina e Ponta Grossa, hoje que tem projetos muito consistentes já, para mim tem uma fórmula bem assim definida na minha cabeça, que é você ter essa organização de gestão, que o empresariado da cidade abrace o projeto, né, além da ajuda também do poder público, né, de prefeitura, enfim, com estádio, que a gente sabe que é uma realidade do futebol brasileiro. Eu estou muito errado nessa minha visão, ou você acha que é mais ou menos por aí também? Não, acho que é mais ou menos, não, acho que é exatamente isso, Orlando. Tem muita coisa, muita gente séria no interior trabalhando, né? E você Muita. citou aí o Maringá. Maringá hoje tem um projeto muito legal. Não podemos deixar de citar o Cianorte, né? Que Cianorte. tem um belo centro de treinamento, um projeto muito sério também. Esse ano está de novo na Série D também O Azures aí conosco. pertinho de vocês O também, né? Azures, nem se Falando fala, só né? de futebol do Paraná, né? É. E aí você pega. O Operário, acho que 2015, se não me engano, o Operário jogou a segunda divisão do Paraná. Sim, sim. Teve E uma aí foi o ascensão de. momento da virada, onde empresários Isso, também, né, isso, abraçaram o clube, montaram isso. aquele conselho gestor que eles têm hoje, que estão aí com É. um projeto de muito sucesso, né? Não, é um case de sucesso absoluto, né? E eu Uhum. vou até um pouquinho mais além, como eu tive o privilégio de trabalhar 2 anos em Santa Catarina. Naquela época, Chapecoense e Brusque não eram nem perto do que são hoje, né? E hoje a gente tem o Brusque aí consolidado na Série B, fazendo campanhas boas, e a Chapecoense não precisa nem falar, a história todo mundo conhece. Sim. Chegou lá no topo, né? E hoje passa uma certa dificuldade por conta de tudo que aconteceu, mas é um clube que na época que eu estava em Criciúma também era a quinta força do estado. E hoje a Chapecoense é um clube que ano passado, ano retrasado, estava na Série A, né? Novamente. Uma Então cidade são muito que engajada com futebol, né? Isso que é cidade do legal, interior, Cascavel e todas as outras que a gente exatamente. citou, né? Uhum. Então você sabe bem, você conhece um pouco do nosso trabalho aqui, é um trabalho muito sério, realmente. E como você falou, o futebol, as três principais divisões são 60 clubes. Aí você tem mais 64 na Série D, são 124. E tem mais 500 e poucos clubes que só jogam os estaduais, né? Então tem lá E em futebol é uma Minas, atividade econômica, né? Gera emprego não só poxa, para atletas, como para comissões técnicas, né? Treinadores, muita hoje os gente, gestores. muita Então, gente. Nós aqui temos até uma estrutura enxuta, né? A gente pode. É uhum, uma estrutura enxuta, e a gente aqui tem muitos colaboradores, famílias e pessoas que dependem do clube. E graças a Deus a gente tem conseguido aí, pelo terceiro ano seguido, calendário para o ano todo, o que é isso. outro empecilho. E Importante, né? esse ano, e a gente já Uhum, tem, né? Ano que vem também a Série D. também. Uhum. Espero que a gente não jogue a Série D novamente ano que vem, mas É. caso Isso que aconteça eu o ia ocorrido, falar, a eu espero gente que joguem a C ano que vem, né? é o que a gente espera, mas de qualquer maneira, se acontecer da gente não Tá subir, a garantido. gente tem de novo, né, Uhum, indo para o legal. quarto ano seguido de calendário cheio, e isso para o clube de futebol no interior é fundamental. E essa consistência para o projeto, né? Você todo ano tá ali com o calendário cheio, tudo ajuda também bastante, né? A você estruturar outras áreas dentro do clube que muitas vezes pela falta do calendário, aquela incerteza se você vai ter calendário ou não, acabam sendo deixadas um pouco de lado, né? Sem nenhuma dúvida, Orlando, porque assim, ó, eu sou um ferrenho defensor da continuidade no futebol. Uhum. Você não vai conseguir ter sucesso trocando toda a sua estrutura, ou pelo menos a base da sua estrutura, a cada 5 ou 6 meses. E clubes que não têm calendário, você monta um time todo ano.
E a mesma coisa serve para a comissão técnica, serve para o teu departamento médico. Como é que você vai manter um departamento médico com fisioterapeuta, massagista, o ano todo se você não tem calendário? E aqui, a gente, graças a Deus, 2020, 21 e 22, a gente mudou muito pouco. Tanto é que a gente hoje tem o Tcheco aqui e a comissão técnica. O Tcheco hoje é o 5º treinador no futebol brasileiro com mais tempo no cargo, né? E não é à toa, os resultados acabam vindo de uma forma menos difícil. Então, você ter calendário, você consegue manter todo mundo empregado, todo mundo motivado, com suas contas em dia, e o mesmo serve para o nosso departamento de preparação física, departamento médico e todo o staff, né, que faz parte do Futebol Clube Cascavel.